Olá, pessoal, estamos aqui de novo no nosso Chega Junto, todas as quartas-feiras, sempre em todas as plataformas do grupo JC de comunicação, é o JC Rio Claro, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Sempre, em todos, sigam a gente lá e fiquem sabendo de tudo que acontece no Brasil, no mundo, em Rio Claro, no universo. Não, tá super antenada. Sigam né? a gente também, Aline Magaceron e Mônica Buteri. E hoje a gente traz uma pessoa muito especial, mais uma, né, das muito especiais que a gente tem o prazer sempre de receber aqui. A gente tem só gente bacana, legal aqui, e que tem, tem sempre forte. Histórias para passar, para dar um incentivo para aquelas pessoas que não estão muito bem, Exato. ou aquelas que estão se desanimando, tal. A gente traz as pessoas aqui, com certeza. Isso, quem já tá, exatamente o que você falou, que tá desanimando de alguma situação, mas eu acho que sempre tem um jeito quando a gente quer, né? Sempre dá um jeito. Se não for de um jeito, vai de outro. Ou é de um jeito ou é do outro jeito. É de outro jeito. Não tem jeito. E é bom que a gente traz pessoas que traz luz, né? Isso, exatamente. Pra trazer luz. E essa pessoa aqui é a Jaqueline Antônio, de 44 anos. Ela é corretora de imóveis lá da Caprem. É casada com o Sérgio Antônio Filho. Nora do seu Sérgio Antônio, nosso assinante aqui do JC, muito querido, que está sempre aqui no balcão com a Caíta. É mãe do anjinho Heitor e da Liz, que ela é considerada um bebê arco-íris. Ela vai contar pra gente o que é um bebê arco-íris, o que é muito lindo, pelo que ela contou, assim, é muito bacana. Vem compartilhar uma história, a história da vida dela, né, que ela superou, ela teve um problema de trombofilia. Trombofilia, enfrentou todos os desafios e tudo mais e conquistou o sonho da maternidade. Né? E ela me procurou no Instagram, isso que eu acho legal, viu, gente? A Jaqueline procurou no Instagram e ela falou, eu quero contar a minha história. E eu acho muito legal quando alguém se propõe, porque ela falou, eu quero ajudar as mulheres com... E é simples, ela falou, né? É simples, um exame simples, um diagnóstico que não é tão complicado e não ter que passar tudo que eu passei. Então, eu achei isso muito legal, viu, Jaqueline? Seja muito bem-vinda. Parabéns pela coragem, pela dedicação, pela né? Disposição, né, de estar aqui com a gente. De querer ajudar. Muito bom. Eu acho que a história dos meus filhos inspira outras mães ou outras mulheres que não conseguem engravidar, que acham que isso é normal e não é normal. Exatamente. O engravidar é normal. O não engravidar entra como algumas coisas que pode ter algum percalço no caminho, mas que com o acompanhamento certo, com os exames certos, sim, é possível realizar o sonho da maternidade. Que legal, que bacana você falar isso. Eu realizei o sonho, meu grande sonho de vida foi ser mãe. Né? E eu demorei muito tempo para conseguir realizar isso, assim, foram anos de tentativas e a gente teve 2 perdas, né, antes da Liz. Nós tivemos uma perda de um aborto de 8 semanas, que os médicos dizem que um primeiro aborto é normal. Não é normal. Não é normal, né? Não é normal. Mas é isso que é interessante você falar, né? Normalizar uma coisa que não é para ser, né? Exatamente. E assim... E tentamos a Liz, tentamos de novo, né? Graças a Deus o meu organismo não precisou fazer a curetagem, passar por esse processo que também é muito doloroso. É triste, né? Muito. Deve ser muito... Porque você tem aquele ser dentro de você, de repente você tem que fazer uma limpeza, né? Você anseia, né? Quando a gente quer ser mãe, a gente anseia por aquilo, né? A gente busca aquilo. E eu busquei um tratamento para engravidar, descobri a gravidez, assim, fiquei muito, muito feliz. E 5 dias depois eu tive um aborto. Esse foi o primeiro? Foi o primeiro. Tá. Você tinha quantos anos? 35 para 36 anos. Então, o meu médico falou, não vamos fazer curetagem. Vai sair naturalmente. Saiu. No próximo ciclo, a gente tenta de novo e bola para frente. Na primeira, eu não senti tanto. Né? Porque, assim, logo eu já engravidei. Tá. E a gravidez do Heitor vinha sendo normal. Eu sou uma pessoa saudável, até então era jovem, não tão jovem, sim, né? Mas era jovem. E tudo bem, tudo dentro da normalidade. O nosso pesadelo começou, né? Hoje está fazendo 8 anos que o nosso pesadelo começou, quando numa consulta de pré-natal, de rotina, a minha pressão estava alta. Alta
para uma gestante, tá? Então, assim, o que é considerado uma pressão alta para gestante? A partir de 12 por 8, 11 por 9, já é considerado... Já é considerado alta? Já. Porque quando você tá normal, assim, não é tão alta, né? E o meu médico foi, assim, bem enfático, né? Vamos acompanhar isso de perto. Se no próximo mês tiver desse jeito, a gente já entra com a medicação, vai controlando isso e vamos levando. Ok. Tá. Não chegou os 30 dias da consulta, né? Com 3 semanas depois, eu me senti mal, passei na farmácia, pedi para o farmacêutico ver, minha pressão estava 16 por 10. Nossa, Jesus, estava muito alta. E aí começou todo o nosso pesadelo, né? Porque assim, você não está esperando aquilo, né? E internação né, e tudo, e o médico chega com um diagnóstico, vamos ter que interromper sua gravidez agora. Jesus, mas... Era tipo de uma eclâmpsia? Era uma pré-eclâmpsia que foi que a Luana teve. A Luana teve aquela lá daquela cantora. A Luana teve a síndrome de HELP. Isso. A minha desenvolveu para uma síndrome de HELP, mas bem menos agressiva que a da Luana. Eu conheci a Luana através que o filho dela é o Heitor e o meu também. Então foi através do meu Heitor que eu conheci a Luana. E o médico falou, vamos ter que interromper. Quantas eu tava de 27 semanas, mais ou menos. Meu Deus do céu, difícil. 25, 27 semanas. Falei, tá bom, doutor, qual a gravidade disso? Né? Eu entendo que é grave, mas qual a gravidade disso? Gravidade não estou considerando a vida do seu bebê. Tá. Eles sempre consideram da mãe, né? Sim. Eles olham a mãe nesse caso, né? Sempre. Eu falei, então vamos fazer o que tem que ser feito. Não tem o que fazer, não tem outra... né? Daí os meus exames começaram a chegar e estava diferente da ultrassom. Dele, não, vamos tentar mais um pouco. Né? Conseguiu, fez uma medicação para eu não convulsionar, porque vira tudo uma bola, assim, uma bomba. Então fez a medicação para não convulsionar e já entrou com medicação para o pulmão do bebê e tudo mais, e vamos tentar manter esse bebê. E você no hospital? No hospital. Fiquei internado há uma semana, mais ou menos. Daí controlou tudo. Então, eu vim acompanhando aí semana a semana. Né? Até que chegou às 30 semanas, não teve jeito e teve que tirar. Aí aumentou a pressão de novo? Aumentou a pressão na hora do parto. Foi uma cesárea de emergência. Né? Então, ele me internou. Eu passei a noite no hospital, o dia fazendo exames. Às 18 horas ele chegou, vamos tirar. E não tinha chance de tirar com vida, nada. Ele nasceu. Não, ele nasceu, né? Nasceu. O bebê, assim, ele centralizou lá no termo médico, ele parou de receber nutriente, ele parou de desenvolver e ele ia morrer na barriga. Entendi. Se não tirasse, ele ia morrer. Ele ia morrer. Os dois, talvez. Os dois. Eu sei que, assim, na hora do meu parto, uma criança de 30 semanas, que já é 7 meses, né? Pesava 790 gramas e media 30 centímetros. Então, foi muito corrido. E a única coisa que eu me lembro é que eu olhei no monitor, que a gente é curioso, o anestesista me falou, vou te sedar porque a sua pressão está muito alta. E eu olhei no monitor, estava 22 por 18. Nossa. Jesus amado. Então, muito alto. Muito alta, muito né? Alto. Tava fervendo tudo ali. Tava já. Né, o risco era muito alto. Então, o Heitor foi para UTI. Ele nasceu dia 11 de maio, que era uma quinta-feira. E ele não resistiu e ele faleceu no dia 14 de maio. Né? Então, era domingo, dia das mães. As pessoas me mandando mensagem, né? Pedindo, parabéns. E eu lá, sabendo que meu filho não tinha sobrevivido. Nossa. Então, assim, foi muito difícil, assim... Foi surreal, na verdade. Que se você não espera, é a lei da vida, não é a mãe perder o filho, né? Por qualquer idade que seja, é seu filho, né? E foi, assim, muito traumático. Eu não me conformava, porque eu era uma pessoa sadia. Eu nunca tive pressão alta. Falei, mas como isso, gente? Desenvolveu na gravidez. E aí eu fui pesquisar. Eu virei, na verdade, assim, uma estudiosa de pré-eclâmpsia. Tá. Então, eu entrei em muitos grupos. Teve um grupo do Facebook que me ajudou, assim, muito. Né? Um vídeo que eu assisti de uma psicóloga de Minas, que ela falava assim no vídeo, perdi meu filho às 32 semanas para trombofilia.
Mas o que é trombofilia? Que eu nunca ouvi falar. Você, né, se ligou ali. De cada 10 sintomas que ela descrevia, eu tinha 9. Eu falei, tá. cara, eu tenho esse negócio. E o Sérgio ficava bravo, né? Falava, para de ficar vendo, porque você fica se remoendo com isso. Mas quando você também quer, porque você ainda queria ser mãe. Queria ser Mesmo mãe. assim, isso aí não barrou a sua vontade de ser mãe. Olha, assim, no começo, sim. Tá, lógico. Né? Porque né? você fica com muito Traumatizada, medo. né? Fica Medo, traumatizado, né? fica triste, tudo, Tudo. né? Eu acho, né? Eu chorei durante 1 ano. E o medo de perder outro. De Morrer, de perder o outro, do outro morrer, nascer, né, e a mãe não, tudo, Isso, né? Morrer mesmo. E daí, eu lembro que o meu pai falou um dia assim, viu, adota, né? Tem tanta criança querendo uma casa, adota, porque a gente não está preparado para te perder e para perder o outro. E passou até isso pela minha cabeça, mas pela do meu marido, não. E a gente começou uma luta, né? Eu peguei nesse grupo de Facebook, entrei, vi esse vídeo várias e várias vezes, anotei tudo e fui no consultório do meu médico. Coitado desse médico, não? A hora que você chegou com uma pilha de... Uma lista. Era o de mesmo perguntas, médico assim. até então. Era. Posso falar o nome dele? Pode. O médico que me deu o primeiro suporte foi o Dr. Davi Butros. Ah, tá. Tá, então, É irmão do nosso sócio. eu fiz o tratamento para engravidar com ele que descobriu. E quando eu voltei nele, ele falou, viu, mas era para você estar grávida. Falei, então, querido, era. Mas aconteceu tudo isso. E eu quero fazer o rastreio de trombofilia. Ah, tá. Você já chegou com tudo lá. Já, todos os exames. É aquela paciente que já chega e fala assim, eu quero isso, isso e isso. Nossa aqui, né? Todos os exames, assim, era uma lista, encontrou. Você já até sabia incontáveis. quais os exames você tinha que fazer. Já fui assim você com a lista. pesquisou tudo. Todos. Fosfolípide, tem bastante. Todos os SAF, marcadores inflamatórios, tudo. É uma pesquisa genética que ele vai fazer com você. Entendi. E levei, porque tem as trombofilias adquiridas e as Isso. trombofilias hereditárias. Hereditárias, genéticas, Então, as adquiridas é uma das mais agressivas. Por exemplo, a SAF é a mais agressiva. Né? A minha não é agressiva. A sua é adquirida. A minha, não, é hereditária. Verdade. É hereditária. MTRFS 66 do heterozigoto. Tá. Não era... Mas tinha alguém na sua Mãe e família, pai. assim, que tinha? Sua mãe teve problema Porque, disso, Mônica, não? assim, eles não... O que acontece com os médicos de hoje? Eles vão querer me crucificar, mas tudo bem. Eles não dão importância para aquilo que o paciente fala. Doutora, minha mãe teve histórico de pré-eclâmpsia na minha gravidez há 40 anos atrás. Então sua mãe teve. A minha irmã teve histórico de pré-eclâmpsia, o meu sobrinho nasceu de 35 semanas. Tá. A minha avó paterna morreu de trombose. Na família do histórico. A trombofilia é um tipo, né? Ela tem uma predisposição de evento trombótico. Tá. Doutor, na família do meu pai, todo mundo morre de AVC. Tá, mas isso aqui, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Não, mas são vários raios, né? Entendeu? Eu ouvia muito isso. Inchaço na gravidez é normal. Gente, eu era uma pipa de inchada. Entendi. Era muito inchaço. Cara, não é normal. Tem uns pés que eu vejo, gente, desse tamanho. Entendeu? Não é normal isso? Não é normal. Eu vejo mulher grávida inchada. Não é normal. Não é normal. Bom, eu nunca enchei. Eu nunca tive esse problema. Por isso que eu falo. Mas eu via. Você inchou? Não. Não, né? Apesar de eu ficar grande, porque eu sempre fui grande, né? Eu emagreci muito quando eu fiquei grávida. Eu emagreci 10 quilos, 15 quilos de tão mal que eu passei nos 3 primeiros meses. E depois eu engordei 10 quilos na gravidez inteira. Mas assim, eu era grande. Então mas você não inchada ficou com pé, aquele nada. pé Igual que você tem que ficar pé de usando pão. pé de pão. Eu me lembro muito da Bia Narkevitz, amiga nossa, que ela falava, e o Olavo é grandão, o marido dela é gigante, grandão, e ela falava assim, eu tinha que pegar o chinelo do Olavo pra ficar andando em casa, na rua, porque não cabia nada no pé dela, de tão inchada que ela ficou bastante inchada, eu me lembro dela então falar. não é normal, Não. é bom que as... Aquele inchaço assim, todo inchaço é trombofilia? Não. Aquele inchacinho do final da tarde, que você ergue a perninha. Lógico, isso é normal, até a gente né? tem. Faz Cansada, uma engordou, tudo acontece. Faz uma drenagem, volta, ok. Mas agora aquele inchaço que a mão não fecha, já começa a deformar o rosto,
o sapato não cabe. Eu calço 34, eu usava... Minha mãe me comprou um sapatinho, um chinelo 38. Jesus. Então você vê que não é normal. Não é. E assim, eu ouvia muito isso. Eu sei que o Davi olhou, pediu os meus exames, né? Aí começa a luta do convênio à prova, o convênio na prova, tá no rol da Anvisa, não tá no rol da Anvisa, né? Como fica isso? O SUS cobre? Tá. O SUS cobre, o convênio também cobre, a partir de 3 perdas por protocolo médico. Três perdas. Então, quer dizer, você tem que perder 3 bebês. Não, isso é desumano. É desumano. Né? Isso é desumano. E eu me recusava a isso. Falava, não, gente, mas... Aí, né, o convênio autorizou uma parte dos exames, a outra parte eu fiz particular, porque eu tinha esse recurso, mas e quem não tem? E quem não tem, né? Tem tudo isso. Então, o que eu alerto... Quando as pessoas falam comigo, assim, né, sobre isso, exija, é seu direito. Lute, né? É seu, eu era assim, cheguei um dia na Santa Casa para autorizar um exame, o médico avalista falou para mim assim, mas você não teve evento trombótico? Não. Eu estava com o laudo da placenta. Eu falei, doutor, a minha placenta trombosou, placenta não é órgão? Faz parte do meu organismo enquanto eu tô grávida. Exatamente, Lógico. ela é importantíssima. Falei, a minha placenta trombosou. Como que você tá falando que eu não tive evento trombótico? Eu não tive derrame, não tive uma trombose venosa na perna, essas coisas, mas eu tive um evento trombótico. Falei, eu acho que tá na hora de o senhor começar a estudar. Você falou assim? Falei. Mas eu acho que precisa ser falado. Porque eles se acham, não todos, tá? Mas a grande maioria dos médicos, eles acham porque eles têm o estudo, eles... são Deus, e assim, a gente tá sentindo, né? Você conhece o seu corpo, né? Total. E eu ficava muito brava com isso. Eu sei que, enfim, daí autorizaram, eu fiz. Cheguei pro doutor Davi com o resultado, ele falou aqui, tem uma trombofilia hereditária, não severa, mas isso pode ter acontecido. Isso na consulta com o doutor Na consulta. Davi, você já tinha levado os exames? Ele pediu os exames. Ele pediu. Pediu, eu levei a lista para ele. Ele falou, não, vamos investigar. Sim, que legal. Né, eu acho ele sensacional. Sou, assim, fã do Dr. Davi. E foi. Investigamos, descobrimos a trombofilia, daí começava a luta. Doutor, posso engravidar? Pode. A probabilidade de chance de uma gravidez a sucesso com trombofilia é de 95%. Com o tratamento adequado. Você tem que tomar um remédio. Você tem, assim, uma série de fatores, né? Primeiro, você tem que controlar a sua pressão. Sim. Né? Então... primeiro passo que eu fiz foi controlar minha pressão. Então, eu ia no cardiologista certinho, rigorosamente, tudo direitinho. Eu engordei muito depois, porque eu fiquei muito ansiosa. Então, eu entrei de licença maternidade, por conta do bebê que tinha nascido. Você tem todo aquele processo. Você vai descontar onde? Na comida. Na comida, é inevitável. Então, eu engordei muito. Então, eu precisei ir no endócrino, na nutricionista. Então, eu fiz toda a preparação do meu organismo para receber um novo bebê. Tá, então você se preparou ali, quantos meses você ficou nesse processo? Uns 9 meses, 10 meses. Quase uma gestação. Quase uma gestação. E eu achava que eu ia demorar muito para engravidar. Porque daí eu já tava, né? Mas você não tinha problema para engravidar, não, né? Não você tinha, mas aí você fica naquela, né? Vou conseguir, não vou, né? Será que vai pra frente, será que não vai? E o meu marido falava assim, para de me falar datas. Porque você começa a me falar datas, eu vou travar e não vai sair nada. Coitado, agora, nesse minuto agora. Tem que ser agora já. Exatamente, tem muito isso. Tem muito isso que, por exemplo, a mulher tá no período fértil, então, vamos pra casa, vamos ali, vamos não sei onde precisa fazer. A mulher cisma e ela quer. Eu já vi muito filme disso, que na hora tá o marido fala, gente, eu não conheço uma máquina. Ela acha que eu sou uma máquina, eu não sou uma máquina, eu tenho meus desejos também. O Sérgio tinha muito isso, coitado assim, né? do Sérgio, vamos dar nossa solidariedade pro Sérgio. Ó, ele foi assim, até eu lembro um dia, eu falei pra psicóloga, né, que é assim, eu tinha a condição de ter todo esse suporte, porque eu tinha um bom convênio, então eu fui muito bem assessorada. Eu falava para minha psicóloga assim, se algum momento da minha vida passou na minha cabeça de pedir o divórcio, isso passou no dia que meu marido foi pai do Heitor. Né? Porque ele passou por coisas que sozinho, que eu não podia, né? Ele fez o sepultamento da criança sozinho, porque tem. Tudo. Você né? imagina. O médico não me deu alta, então ele fez tudo sozinho. Ele não quis que o carrinho da funerária levasse lá, ele quis levar no colo. Então, assim, tudo também teve o lado dele, a gente tem que entender. Sim, se você estava sofrendo. Então você imagina. Você estava sofrendo
por ser mãe, por ter perdido, mas ele estava sofrendo por ser pai. Por ser pai. Por te ver sofrendo também, Exato. né? Então... E acompanhou tudo isso. E por quase perder o filho e a esposa, né? Isso, exatamente. Então, ele tava bem traumatizado até. Muito. Né? E foi assim... Fortaleceu a relação. Muito. E tudo foi uma história que foi construindo, né? Então, eu tinha um bom respaldo por conta do meu plano, mas não, mulheres que não têm plano, não se preocupe, porque é obrigação do SUS isso. Sim. Todas têm direito. Todas têm direito. Aqui na nossa cidade tem, assim, foi muito bom para mim o SUS. Eu sei que eu saí de lá, podendo tentar engravidar. A única recomendação foi 3 meses antes, começar com ácido UAS, né, a aspirina. Por causa do sangue. Pra ficar mais né, ralo. tudo mais. Ele é um agripante que eles falam. E o metilfolato, Que é o B9. que é o ácido fólico, mas não de uma forma... ele é o puro lá, né? Porque o nosso organismo, quem tem trombofilia, não... É quelado, né? É o tal do quelado, será? Não, é o metilfolato, ele chama. Ele não absorve o ácido fólico. E aquele ácido fólico Entendi. Então, tem que ser esse metilfolato e outras medicações, que é uma lista. Voltei no meu ginecologista obstetra. Doutor, quero engravidar. Vamos engravidar? Eu te devo um bebê, então a gente vai engravidar. Não quis trocar de médico. Todo mundo me falava assim, você não vai trocar de médico? Mas não tem. De Nem forma alguma. Como é que ele ia saber também, né? E de Naquela verdade, eu falo sempre que se não fosse ele, eu acho que na minha primeira internação, que ele quis me segurar, talvez eu não estivesse aqui para contar. Então, eu acho o meu obstetra foi, assim, essencial na minha vida. E ele tentou segurar o bebê ainda um tempo, né? E eu fui uma gestante chata na segunda, viu? Imagina. Fui, muito chata. Porque você já foi muito decidida, né? E eu acho que é isso. Passado, né, já estava com a experiência, já tinha pesquisado um monte de coisa. Você já sabia até o que tinha que fazer. E eu penso que as mulheres, não só mulheres, não só uma gestante, em qualquer situação de doença, ela tem que pôr lá, ou a mulher ou o homem, né, o ponto de vista dela. Sim. Porque a pessoa se conhece, né? Então, não é porque eu tenho a faculdade de medicina que eu vou te dar todas as... Não, ele tem que ter essa... Eu não tô aberto a escutar. E pelo menos escutar, né? Porque a paciente, ela passa informações que muitas vezes o médico, por estar vendo somente uma vez por mês e tudo mais, ele não tem noção do que está acontecendo. Então, se o paciente consegue passar para esse médico tudo o que está acontecendo na vida dela, tudo o que ela está sentindo, os sintomas e tudo mais... Vai embora. Ele tem que saber escutar. É o mínimo, em cima do que ele ouvir, ele receitar um remédio Exato. ou uma terapia ou alguma coisa. Até mesmo para fazer um rastreio bem feito, porque, né, é o que eles falam muito aqui. Às vezes você tá com dor de cabeça, mas é do estômago. É lógico. Né? Os médicos que vêm aqui falam muito hoje. Então, muitos já estão mudando a cabeça. Acho que os mais não ver jovens... o corpo, não ver o corpo segmentado, igual eles falam, né? Só a cabeça ou só o pulmão. É um todo. O médico tem que saber que ele também é humano, ele também erra e ele também tá ali para aprender. Pra aprender, né? Infelizmente tem uns que se acham não, imagina. Sim, o rei da cocada preta, né? Então, assim, deixa eles. O A maioria não. Todos, unanimidade do que a gente já trouxe aqui, todos foram perfeitos, né? Foram. Todos. O meu obstetra, o meu médico é o Luciano Vicari. Também sou assim, não abro mão. E daí eu falei, quero engravidar? Ele, não, beleza, vamos tentar. Só que assim... A probabilidade é 95%. Eu falei, mas tenho 5% de dar erro. Ele, mas vamos nos apegar nos 95%? Esquece os 5%. Falei, beleza. Sonhou, imaginou, pensou, sei lá, que tá grávida? Me liga imediatamente que a gente já tem que entrar com anticoagulante. Falei, tá bom, doutor. A partir de hoje, eu posso tentar? Tô liberada? Porque não tinha feito 1 ano. Tá liberada. Beleza. Gente... Heitor nasceu dia 11 de maio de 2017. Eu descobri que ele estava grávida da Liz, me emociono. Dia 15 de maio de 2018. 1 ano depois. Porque ele faleceu dia 14. Dia 14. Então, um dia depois... Porque assim, eu pedi férias no meu trabalho na época. Falei, eu não quero estar aqui quando meu filho fizer 1 ano. Não quero esse ambiente para quando ele fizer 1 ano. Quero estar sozinha e ninguém é obrigado a aguentar o meu humor quando isso acontecer. Sim, claro. É um processo nosso, né? Sim. Fizemos uma homenagem pro Heitor
no horto, soltamos os balões brancos para ele, porque eu não tinha me despedido. Então, na minha cabeça, eu precisava fechar esse ciclo para o novo começar. Você não chegou a sofrer um luto? Muito. Você sofreu o processo? Muito. Tá. Só que eu sempre digo para as pessoas que cada um vive um luto de um jeito. A minha forma de viver o luto era falar. Então, eu falava muito do meu filho. Eu falo do Heitor durante 8 anos. Como se ele foi uma parte da minha história. Então, não tem... Quantos filhos você tem? As pessoas me perguntam. São 2, né? 2. Uhum. Né? Até ontem eu fui conversar com uma pessoa, ela falou, eu vi que você tem 2 filhos. Eu falei, tenho 2. Quantos anos tem? 8 e 6. Não, mas tem que incluir mesmo. Né? Porque ele foi é nosso, seu filho, foi, claro. Né? E daí, sofri muito o luto. Ainda, de vez em quando, tem pessoas que falam, mas você ainda sofre? Quando a gente consegue contar a nossa dor sem chorar, dizem que a gente sarou. Então, eu acredito nisso e é isso que eu sigo, né? Eu sei que eu estava de férias. Nunca tinha tido dor de estômago na minha vida inteira. Comecei com uma dor de estômago. Falei, nossa, dor de estômago chata. Nunca tive dor de estômago. Bem nas férias, né? Falei, caramba, né? Minha mãe tinha um restaurante e meu pai tinha outro. Aí eu almocei com a minha mãe, tava lá ajudando ela. Falei, viu, vou na sua casa descansar um pouquinho. Passar na farmácia, pegar um antiácido e... Antiácido. Tá tudo certo. Tá bom. Fui, parei na farmácia, falei pro farmacêutico, eu vim buscar um Eno, mas eu quero um teste de gravidez. Você estava cismada já? Tinha atrasado. Ela tava treinando. Um dia já estava atrasado. Ela tava treinando direto já. E o meu marido falou assim, você não vai ficar encanada, você não vai fazer teste, espera. Porque você tá encanada com isso, vai que não é nada, você vai se frustrar. Tá. Falei, tá bom, só que não. Só que fui, passei. Você falava pra ele tudo bem, mas para na uma verdade... mulher decidida, gente. Nada para uma mulher decidida. Fui lá, peguei o teste, cheguei na casa da minha mãe. Meu pai, filha, eu tô com umas marmitinhas atrasadas, você não pode entregar pra mim? Falei, claro, vou entregar. Fui entregar com dor de estômago mesmo. Terminou, cheguei. Falei, agora eu vou fazer o teste. Fui lá, a hora que eu coloquei, falei, dá o mais baratinho, né? Porque vai dar negativo mesmo. Gente, a hora que eu pus... 2 pauzinhos. Muito cor-de-rosa. Já chegou logo, assim. Muito. Mandei pro doutor Luciano. Falei, doutor, olha isso. Você está grávida, eu quero você no meu consultório hoje. É porque já tem um histórico. Olha, ele chamou lá hoje já. Gente, agora. foi muito certo, assim, muito. Eu falo que foi muito Deus. Fui no Luciano na segunda-feira, numa terça-feira, no começo da tarde. Já saí do consultório dele com o exame quantitativo, fiz no mesmo dia. No outro dia eu fui levar para ele. Já saí de lá, com ele vendo o meu exame quantitativo, ele fez assim para mim. Você tá muito grávida? Muito grávida. Falei, nossa, será que não pode ser 2? Pensou? Porque tava muito alto, né? Falei, que maravilha. Dele, vamos acompanhando isso. Daí você já começou a entrar com remédio pra Já. trombo... É aqueles As injeções injeções no umbigo. Na barriga, Na né? barriga, né? Saí do consultório do Luciano, já marcado o vascular. Tá. Já passei no vascular. Tudo no mesmo dia. Tudo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. E o seu marido aí? Como que foi isso? Ela não contou pra ele, ela só contou depois. Eu mandei uma foto pra ele, né? No mesmo dia? Tudo junto, assim. Tudo junto. Se Coloquei prepara. no grupo da família, né? Falei, ó, pessoal, eu não sei se é bom ou se é ruim. Se eu rio ou se eu choro, mas eu tô grávida. Ainda minha mãe, eu sabia, essa dor de estômago não era normal, né? E Que foi legal. E o Sérgio, parceiro. Parceiro, Muito. Né? É. E fomos nessa luta, né, por tentar ter o nosso filho tudo junto. Saímos do consultório do vascular, já com a nossa receita do medicamento de alto custo, que era a enoxaparina, né, que é o anticoagulante. Já fui na farmácia lá da prefeitura. Na época, cada seringa da injeção custava, na época, R$50. Tá. Eu tinha que usar uma por dia, durante toda a gestação, mais 40 dias pós-parto. Nossa, todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E era... 39 vezes 7, 273 dias. Uma gestação tem isso? Não. Tem 40 semanas, né? 40 semanas vezes 7 dias, 280. Mais 40, Vezes... Mais 40. mais 40 dias. Mais Eu tomei 40 dias. 345 injeções. Jesus, amor. E levamos no alto custo, por isso que eu digo que o SUS tem
Aí o SUS deu tem tudo. Quanto custava cada uma? Na época, R$50. Hoje deve estar uns 70. 17 mil reais só. Só. Imagina. Que bom que paga, né? Paga, o SUS paga. Que perfeito. Então, o que você tem que ter, né? O que a mãe, a gestante tem que ter? O exame médico provando que ela tem a trombofilia e um laudo do vascular Do médico. Sim. ou do hematologista. Tá, Com só isso, isso. só Só isso. chegar lá, Chegar tem lá, já direito sai... ao Eu já saí com a medicamento. com a minha caixinha de... Eu pegava toda semana Tá. as caixinhas. Além do remédio, do anticoagulante, era o AS. E controlar a pressão, era, né, Tomava remédio para pressão. remédio de pressão, ia no Tinha aquela maquininha em casa? cardiologista. Não tinha. Não precisou. Não, porque assim, eu até comprei, mas eu fiquei muito... Ansiosa, né? Eu não fica? dormia mais. Imagina. Daí o Luciano falou, não, Tira isso. tira. Eu percebo isso, que muitas pessoas que têm problema de pressão alta, tal, começa... Sentei pra comer alguma coisa. Já põe. Não sei o que lá, Vira uma já põe. neurose, né? Sabe? Senão, Vira uma a hora que neurose, você tá é. tirando a pressão, muitas vezes a pressão já sobe por causa da ansiedade Eu pra saber falo o que que tá eu tenho dando. problema com jaleco branco. Eu não tenho pressão alta. Eu chego no médico, aí ele fala, vai fazer o rastreio. Eu chego, meço a semana inteira. Então você tem que avisar o seguinte, quando você marcar uma consulta, você fala assim, ô gente, você pode me atender com um jaleco de outra cor? Coisa minha. Não me atende com jaleco branco, atende com qualquer Atende com outra roupa cor. normal, por favor. Tira o jaleco. Eles até falam, você tem o síndrome do jaleco branco? Eu falei, eu tenho. Eu falo que eu tenho. E eu sei que a gente conseguiu, né? Então, todo o tratamento. Não é uma gravidez barata, Não. porque ela tem medicamento que você tem que comprar, né? Não é uma gravidez que o SUS dá muita ajuda, muita boa parte da medicação o SUS tem, mas tem aquelas que o SUS não te dá, né? Então, mas manipula e dá tudo certo, né? E consegue, faz vaquinha na internet que também dá certo. Você chegou a As fazer pessoas vaquinha? acabam Não, ajudando precisei. muito, né? As pessoas hoje em dia ajudam bastante. Eu ganhei, porque nesse grupo de trombofilia que eu tava, né, das gestantes, a gente se ajudava. Que legal. Então, uma outra tinha uma caixinha sobrando, mandava. Que legal. Né? É importante participar É desses grupos, né? importante esses grupos, né? Muito. Você descobriu tudo ali, Tudo né? ali. Tudo. E eu ajudo muita mãe que tá perdida, né, a ter... Eu não ajudo mais porque, assim, por falta de tempo mesmo, né? Uhum. E depois ali chegou, né, foi uma gravidez saudável. Então você Tranquilo. ficou, dia 15 É, de aí você maio ficou- você ficou grávida. Fiquei grávida. Tá. E daí depois Você você descobriu. fez chá de bebê, chá Tudo. de revelação, Tudo. aquelas coisas todas pra descobrir que era uma menina. que Doutor, vinha. eu não quero que você me fale O que é? o que é, porque eu vou fazer chá revelação. E demorou muito para descobrir o que era. Porque toda vez eu fazia Tava ultrassom escondidinha. a cada 15 dias, né? Então, minha consulta de ginecologista lá do obstetra era a cada 15 dias, Tá. E a ultrassom? Uma semana. a cada 15 dias. Uhum. Para ir acompanhando. Toda a ultrassom de gestante com trombofilia tem que ser com Doppler a partir da 12ª semana. Olha lá, mais uma informação. O médico vai falar assim, mas o protocolo é 27. Eu ouvi isso. Falei, tá bom, peguei a guia, falei, 27 semanas, com 30 meu filho morreu. Eu não vou esperar 27 semanas para eu fazer ultrassom para ver que eu tô com restrição na artéria, que não tá... Que não tá chegando... Não tá chegando fluxo. Pro bebê. Não vou. Falei, a gente tem 2 artérias, a materna e a uterina, a mulher tem que saber disso. Vem com essa história de, líquido amniótico tá normal. Normal quantos ml? Como que vai saber, né? Né? Então, eles têm muito... Eu peguei a guia da mão do médico. Eu falei, doutor, então você devolve a minha guia, por favor? Que eu vou fazer num outro lugar que o médico entenda de trombofilia, que o senhor não entende. Pronto. Pensou? Imaginou? Entendeu? Tá certo. Era Mas minha é isso. E ele filha. nisso? Eu vou fazer. Ah. Fez assim, numa má vontade, mais 6. Né? Então, todo o meu ultrassom era com Doppler. Não, porque num caso desse, se acontece alguma coisa, cabe até um processo. Né? É assim, Você Não, tem mas eu tudo acho assim, ali. o processo não vai trazer de não volta. vai. Né? Não, eu Mas sei. então, mas assim, o que eu ela falo... fez certo, foi atrás e falou, não vou esperar Exatamente. acontecer Vou pra ir esperar. atrás Não, eu da tô briga. falando pela consciência dos Sim, médicos, é. entendeu? Mas por eles. Por porque eles. assim, cabe até um processo, mas não porque vai trazer de volta, Não. mas para que não aconteça. Essa é uma verdade, né? Pode engravidar. Teve pré-eclâmpsia na primeira gravidez? Desencana que o raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Ah, cai. Eu não quero pagar para ver se vai cair ou não. Sim, Lógico. tá Né? certo. Quando eu escuto histórias de mulheres que tiveram filho com pré-eclâmpsia, ficou na UTI, nasceu antes.
Teve outro filho? É muita coragem. Então, a eclâmpsia, ela é devido à trombofilia ou não? Não tem uma explicação científica para a eclâmpsia. A trombofilia, ela tem uma probabilidade maior de desenvolver a pré-eclâmpsia. Tá. Entendi. O que eu acho como mãe que teve isso, né, como paciente? Uma mulher que vai engravidar, você chega lá no consultório, ele te pede um monte de exame. Inclui o rastreio da trombofilia. É um exame simples, sabe? né? É assim, tem um custo maior para o convênio, ou às vezes particular? Sim, tem. Mas o custo de uma UTI é muito maior. O custo de você perder a vida, perder o bebê e não, mas para o plano de saúde ou para o próprio SUS, o custo do tratamento acaba sendo muito maior se você não prevenir no início. Exato. Né? Então, isso assim, por isso que às vezes eu fico brava assim com as pessoas. Gente, você não falou? Cobra! E assim, qual a percentagem de mulheres com trombofilia que não tem mais? Você sabe esse dado ou não? Eu não tenho esse número exato, mas vou te dar um número que eu tinha lá na época, quando eu entrei no grupo. O grupo tinha 20 mil mulheres. Né? Hoje tem bem mais, hoje tem umas 100, né, mais ou menos, seguidoras. Como é que chama o grupo? Vamos Vencendo a pré-eclâmpsia. Tá, no Vencendo a Face. No Facebook. Isso. Daí, assim, hoje deve... Naquela época, 8 anos atrás, tinha 20 mil mulheres. Dessas 20 mil mulheres, no mínimo, umas 15 mil tinha a trombofilia. No grupo? No grupo. Que fez a pesquisa e descobriu. A grande maioria entrava nesse grupo porque tinha tido a pré-eclâmpsia. E entrou lá por curiosidade. Igual você. Acho que clica lá, escreve pré-eclâmpsia, aparece os grupos que tem. E assim, tem muita informação lá. E é de graça, a informação tá lá, é só ler. Exatamente. Né? Todas as experiências. Tem o apoio emocional, tem o apoio das pessoas que passaram por isso. É importante, né? E sabe, Aline, assim, ó, lá tem muitas mulheres lá, muitas mães, que elas de verdade, elas sabem mais que médico. Imagina. Porque elas se dedicam àquilo para ajudar outras mulheres. Porque eu imagino também que tem muitas ali que não perderam só um, como você. Perderam? Vários. 4 tem que para fazer o exame, não é? 3 perdas. 3 perdas. Agora, você imagina você passar... Esse dado, você passou isso daí 4. Em cima de alguma coisa. Né? Essa regra aí de tem que perder 3 para poder fazer o exame. É porque teve alguma constância nisso daí. Então, que assim, não tá certa. Tem cura para eclâmpsia? Tem hora que tira o neném. Tirou, acabou. A grande maioria, a pressão volta ao normal, fica tudo certo. Vão lá e engravida de novo. Tá. Sem descobrir o que tem ou o que levou. O corpo não aceita o bebê, né? Como se fosse isso. Porque a pressão alta na gestante é o maior indicador de morte materna. Sim. Né? Porque ela desenvolve ou para eclâmpsia, que é a convulsiona. Então, daí tem morte cerebral. Ou desenvolve para síndrome de HELP, que é a falência múltipla dos órgãos. Aí começa a parar rim, começa a parar fígado e vai parando. Que coisa, não. Vai fazer xixi, tá com espuma no xixi, corre que tá errado, tem uma proteinúria lá, tá alterada, então tem que fazer o exame. Tem pesquisa de pré-eclâmpsia, que o médico ginecologista ele consegue pedir antes das 20 semanas. Eles não gostam de pedir, não. Um dia o meu falou assim... Eu vou ter que te barrar de vez em quando, porque eu sou o médico. Falei, ok, eu entendo, mas eu vou te barrar também, porque eu sou a paciente e passei por tudo aquilo. E eu não vou passar de novo, doutor. Não vou. Você tá com receio de ser meu médico? Vamos ter uma conversa sincera. Se tiver, já vamos conversar, que já vou procurar outro. Você tem receio de ser meu médico? Não, de forma alguma. Você tá com receio de ser minha paciente? Não. Então foi tudo muito esclarecido. Muito. Não tô com receio de ser sua paciente. Vamos seguir junto? Vamos seguir junto. E ele foi um espetáculo. Que legal. Um espetáculo. Né? Acompanhou, eu fui uma gestante, como eu falei, muito chata mesmo, porque eu tinha medo de perder a vida e de perder a minha filha de novo. Né? Quando eu fui fazer a ultrassom, que eu descobri o sexo, doutor, por favor, não me fale o que é, porque eu virei uma paciente conhecida lá no hospital, sabe? Imagina. Todo mundo me conhecia lá. Aí eu fui fazer uma ultrassom com o médico que eu tinha trabalhado quando eu era mais jovem, né? E ele ficou todo empolgado fazendo a ultrassom lá, aquela morfológica do terceiro trimestre, lá 23 semanas eu tava. Falei, doutor, não me fala o que é, põe no envelopinho que eu vou levar. Beleza.
Ele lá empolgado falou, já que eu tô terminando o exame. Se não der pra ver agora, você só vai descobrir quando nascer. Eu falei, tranquilo, se for só quando nascer, não tem problema não. Aí ele passou assim, ele fez assim, nossa, que pereiracão. Não acredito que ele fez isso. Atrapalhou tudo. Eu com o chá de bebê revelação lá marcado, Você né? ignorou, né? Você falou, não entendi, né? Aí eu falei, vamos fazer, porque as pessoas não Mas sabem. as Vai ser pessoas pros não outros, né? sabem, né? Mas a Alice já ficou feliz. Muito, né? E quem, na verdade, a gente fala, é um menininho, mas no fundo, uma menininha é mais bonitinha, você põe um lacinho aqui, um negocinho acho que é ali, aquela coisa da mãe, né? né? E você brinca de boneca, né? Com Brinca de certeza. boneca. E aí, conta assim, o que é? Você daí comenta aqui, assim, que a Liz é sua bebê arco-íris. Arco-íris. Daí, assim, eu até falei, arco-íris, o que é? Né? Para que muitas pessoas não sabem. Eu, pelo menos, também, na minha reles ignorância, também não sabia o que era o arco-íris. O bebê arco-íris, ele vem ressignificar a vida de uma mãe que perdeu um filho, em qualquer idade, mesmo depois de grande. Ele vem trazer... É como um arco-íris mesmo, depois da tempestade. Ele vem trazer alegria, cor, né? sol, brilho. Renovação, esperança. E né? tem aquela frasezinha que atrás, no fim de um arco-íris sempre tem um pote de ouro, né? Então, é o amor depois da dor, né? E é uma dor. E quando eu fui fazer o meu chá de revelação da Liz, eu fiz um vídeo, né? Falando que a Liz era o nosso bebê arco-íris, que a gente tinha passado por um longo inverno, uma longa tempestade, e ela estava chegando para tirar essa dor que a gente tinha. Vai substituir? Nunca, jamais. Né? Liz sabe do Heitor? Sim, sabe. Mas por que você foi falar para uma criança que ela tem um irmão? Falei, porque é a história dela. É a vida. É a história, é a história dela. Né? Filha, seu irmão... E até ela saber tudo que você lutou pra tê-la, né? É. Filha, mamãe, eu quero um irmão. Outro dia ela me falou. Não, filha, não vai ter irmão. Os médicos não vão me aceitar mais. Não vai ter... que eu já tô quase 45 anos. Ficar arrumando filho depois de uma certa idade aumenta os riscos, né? Mas pra quê, né? Já tá ali, né? Tem 2 já, assim, um anjo e um... Né? Filha, não vai ter, porque você já tem um irmão. Mas o meu irmão mora no céu. Eu falei, tudo bem, você tem cachorro, gato? E tá tudo certo, né? Então, assim, o bebê arco-íris é isso. Que legal, que e lindo. Tem uma frase sempre que eu uso, que é o amor vencedor. Né? E passar por uma perda de um filho, em qualquer idade que ele tenha, é o amor vencedor todos os dias. Porque todos os dias a gente levanta da cama com uma força que não sabe de onde vem. Eu voltei a trabalhar depois de 4 meses de licença maternidade, que a vida continua. Claro. Né? E um dia eu falei pro meu chefe, que a gente teve uma discussão, eu falei, você não sabe a força que eu faço da cama todos os dias para eu levantar, onde a minha vontade é morrer. Porque quando você perde um filho, você enterra um filho, você só tem vontade de morrer. Muitas vezes eu me peguei lá no Parque das Palmeiras, tirando a grama, porque eu não acreditava que o meu filho estava lá. Num dia de chuva, eu falava pro meu marido assim, mas ele vai ficar afogado? Ele tá com frio, ele não pode estar lá. Então, assim, como eu me apeguei muito, eu sou uma pessoa muito religiosa, graças a Deus, eu me apeguei muito nisso, que Deus não te dá uma missão, uma obra, se não for perfeita. Sim. Então, ele tinha me dado o dom de ser mãe. Eu não ia desistir. Se não fosse por forma natural, por um filho meu gerado por minha barriga, seria um filho gerado em outro lugar. Seria adotado. Mas você seria mãe. Eu seria mãe. Você tinha isso na sua veria mente. o crescimento de um filho. Eu não... Dessa parte assim do crescimento, eu nem me importava se eu chegasse lá e tivesse temos uma criança aqui de 8 anos que se enquadra no seu perfil, beleza? Beleza, eu queria ser mãe. Tá. Porque vocês são mães. Não é assim, revigorante a gente chegar em casa depois de um dia cansativo, exausto. O filho tá lá. É incondicional, né? É um amor que não tem... Eu falo pra minha filha assim, até fedidinha você é cheirosa. Né? E é isso que eu... E eu falo para as mulheres assim, não desistam do sonho de gerar.
Uma amiga me mandou um louvor lá, evangélico, uma vez. Eu, não vou abrir esse negócio, não. E ela ficava mandando. Daí um dia eu falei... Mesmo louvor. Mesmo louvor. Aí um dia ela me mandou de novo, eu abri. Isso depois da Liz nascer? Não, antes. Tá. Antes. Depois você perdeu o Heitor. Depois eu perdi o Heitor. Virava e mexia, ela me mandava. Porque ela falou assim... Um dia eu fui te visitar, depois que você tinha perdido o Heitor. E o filho dela era pequeno. Então foram 2 amigas que as crianças eram pequenas. E você falou pra mim assim... Eu não gosto do meu corpo. Eu tenho raiva de me olhar no espelho e ver essa cicatriz. Porque Você tinha feito cesariana? Cesariana de emergência. E assim, eu tinha raiva de ver aquilo porque era uma dor. Que te lembrava a dor que você passou. E não foi só uma dor física, porque Não. cesariana é uma dor, né? Não, é dor uma na alma cirurgia mesmo. grande. E É. assim, da Liz eu não senti Olha A só. dor. a dor. Tá. A dor física. Eu levantava ouvindo criança falar, chorar, chamar. O quarto do Heitor, eu doei tudo, absolutamente tudo, no dia que eu cheguei na minha casa de alta. Que coisa. Deixei fechado a porta um dia, falei para a moça que arrumava lá para mim, você vai limpar aqui, mas você não vai abrir a porta. Aí liguei para uma amiga que tinha lá o negócio da casa da criança, ela falou, não, nós vamos buscar. E não vinha buscar, e não vinha buscar. Aí a minha irmã me liga e falou assim, você deu embora as coisas do Heitor? Falei, não. Porque tem uma moça aqui que chegou de Minas e vai ter bebê, ela não tem nada. Tem uma fralda. Eu falei, pode vir buscar. Pega tudo. Falei, mas você vai vir buscar hoje? Ela falou, vou. Aí minha mãe falou, filha, você quer que eu tire, né, do armário? Eu falei, não, eu vou tirar. Você Eu viveu tenho que passar. Não condeno quem guarda, Aham. né? Uhum. Mas eu não quis um amuleto. Foi a sua Você quis forma finalizar de aqui, finalizar. finalizando, né? Joguei fora exames, ultrassom. A única coisa que eu tenho do Heitor é o cartãozinho lá do hospital com o pezinho. Tá. Uhum. Não tenho nada, não quis. Porque eu ficava, não, eu vou ficar me apegando nisso, gente. Vou ficar me remoendo. Não tenho foto do Heitor na UTI. É muito doloroso também, né? Ficar Não, eu acho que você fica remoendo, né? Exato. É uma coisa remoendo. que E se você quer retomar a sua vida, né? É ciclo, né? Exato. É um tem ciclo que você tem que encerrar. Eu encerrei o ciclo, Liz chegou no dia... Descobri a gravidez dela 1 ano depois. Foi muito emocionante. Eu falo que maio é o meu mês, que é o mês que eu mais sofri, mas é o mês também mais abençoado. É o mês das mães. Mês das mães, né? É. E tem tudo isso, né? E tá chegando. o nascimento dos seus 2 filhos, né? Não, o nascimento. O nascimento e a concepção, nascimento né? Aí pra você concepção, ver, esse exatamente. programa, nós estamos em maio. Vai ser Né? em maio. Nós Nós estamos estamos Então, em maio. Optamos em batizar a Liz em até maio. bom, né? Que legal. Uma mãezona. Uma mãe. Um exemplo de Exato. que é ser mãe, do Olha, sentimento de mãe, né? É assim, você faria tudo de novo para ter a Liz? Tudo e mais um pouco. Faria, né? Tudo e mais um pouco. Legal, que E aí lindo. a gravidez dela transcorreu Tranquila, bem. muito bem. Você fez, foi tudo certo, pré-natal. Tudo né? certinho. Você tomava então essas injeções na barriga? barriga. Você mesmo Toda se dava? semana, Todo Você- dia. todo dia. Todo dia. 345 injeções. Nós fomos Uhum. guardando as seringas. E daí, quando eu fiz o ensaio de gestante, né? Aham. Aí a moça lá, uma amiga minha que fez, ela colocou todas as seringas. Ai, que legal. E depois, quando a Liz nasceu, porque o bebê é a sua vitória, Sim, sim. né? A gente venceu a trombofilia. E Uhum. vence, tá? Então, mães que passaram por isso e já descobriram a trombofilia, vence. Aham. Vence. Tendo o tratamento Tendo certinho, tratamento. acompanhamento. Procura, né? Procure o Procura, acompanhamento, né? procure um médico que vai Procura um te médico, entender, né, que vai que- entender Olha, isso. né? Um E médico peça isso precisa. esse rastreio já. Se você quer ter um filho, se preparando para ter um filho, já faz esse rastreio logo, né? não custa, assim, gente. É um frasquinho a mais de sangue. Né? Então, que os convênios, por favor, autorizem exames de trombofilia, porque salva vidas. Vai ter menos gasto com TI. Vai ter gasto. Exatamente. É, Menos gasto com TI. nossa. Pode dar errado? Pode. Claro, Tem a gente uma não probabilidade. sabe, a gente não tem Tudo controle pode, nessa né? vida. Mas a probabilidade é menor. Menor. Eu aprendi com a minha psicóloga nesse processo, eu sempre fui uma pessoa muito autoritária. Isso tenho que aprender ainda.
Mas eu aprendi isso, que a gente não tem o controle de nada. Não temos controle de nada. A gente faz um movimento, a gente tem fé, a gente entrega para Deus. Entregou. Não sabemos, assim. O resultado a gente não sabe. A gente tem que participar. Tem que viver, né? pra Eu lembro da Raíssa que veio aqui, ela falava ser feliz dentro do processo, né? Exatamente. Aquilo me ficou para mim e é verdade. Porque, né? assim, ninguém é feliz 100% e ninguém é triste 100%, porque sempre tem uma noite no meio. Sempre. É verdade. É verdade. Exato. E tem um dia também, né? E a Liz nasceu super saudável, linda. 39 semanas, por opção minha. Né? Não quis ficar estendendo, esperar nada. Eu só aproveitei a minha gravidez, na verdade, depois da 30ª semana. Até 30 semanas eu ia fazer ultrassom, não respirava. Eu só comecei a comprar as coisas para ela depois das 30 semanas. Então, passou assim, aquele marco. É um trauma que a gente acaba tendo, é uma cicatriz que a gente o médico marcou a cesárea, deu tudo certo. Eu fui na consulta dia 4 de janeiro de 2019 e eu falei, vai ser parto normal? Não dá. Que a Liz tá, não vamos né? correr o risco. E né? também não vamos correr esse risco. Eu falei, mas eu queria um parto humanizado. Não sei o que lá. Ah, para com isso. Seu parto vai ser lindo do jeito que for e acabou. Isso eu vou decidir. Vamos resolver esse problema. Acho que ele não me aguentava mais. Agora essa parte aqui, fofa, quem manda aqui sou eu. Então você obedece. Assim, já chegamos aqui até agora, graças a você também e tal, mas agora quem manda sou eu. Tem que delegar ali, porque também já fugiu a sua alçada. O parto você não entende, nem podia fazer nada. Nem queria entender. Né? E ele fez, ele, vamos marcar pra amanhã. Ai, que legal. Olha. Falei, então, que dia que ela nasceu? Dia 5 de janeiro de 2019, 8h30 da manhã. Ele, vamos de uma vez. Eu ouvi o melhor som da minha vida. O chorinho dela. Legal. O choro da minha filha e pude ver que ela era saudável, ver que nós duas, eu tinha muito medo de morrer no parto da Liz, eu fiz uma carta pro Sérgio, né, se acontecesse alguma coisa comigo, que era para ele seguir aquelas orientações que eu tinha deixado, né? Até lá você não parou, né? Não, até aí querendo controlar, né? Deixei para ele essa carta, mas depois rasguei antes dele, né, não tinha necessidade dele ler. E fiz uma carta para Liz, que guardo até hoje num caderninho de recordação. Que legal. Né, da história dela, que para mim de luta, foi assim... eu me considero uma pessoa muito vitoriosa. Não é qualquer obstáculo que me barra. Hoje eu estava conversando com a minha chefe de obstáculos e eu falei para ela, eu tenho vontade de desistir. Né? Ela, mas você vai desistir, você vai fazer o quê? Eu falei, não, mas eu não sou uma pessoa de desistir, então eu não vou desistir, né? Então, mães, mulheres, né, que perderam os bebês por algum motivo, não se conformem em dizer que é normal, que sem estudar, sem pesquisar, sem se orientar, se tem o desejo, luta, que até a Luana uma vez me falou assim, mas como você fez? Falei, eu rastreei. Não seja corajosa de querer engravidar de novo sem ter esse rastreio. Sim, sem ter a informação necessária. Não né? seja. Exato. Você está dando um tiro no escuro. Né? Por mais que a gente tenha que acreditar que não vai acontecer de novo, eu, Jaqueline, não pagaria para ver. Exato. E outro, ali no grupo você viu muitos exemplos, né? Muitos assim, exemplos. Infinitas mulheres que passaram por isso. Não, mas, Jaqueline, nossa, muito emocionante. Que legal. Mas lindo. agora a gente vai ter que infelizmente, encerrar, né, amiga? Falei demais. Não, mas é para você contar. A mensagem que você sempre pede, ela acabou de dar. Ela acabou de falar, né? Ela né? acabou não de não mas desistir. Completa aí isso tudo aí, fala, né? Deixa aí para essas mães ou as mães que estão ainda, né, sofrendo, dá uma dica, a melhor dica que você pode dar. Minhas amigas mulheres, né? Não desistam. Vão à luta, briguem pela sua saúde, pela vida de vocês e dos seus bebês. Não é no primeiro médico que você vai, que ele vai falar não, que você vai desistir. Não tem problema nenhum você bater de frente com o seu médico. Não tenha medo, né? Não tenha medo, porque eles vão fazer cara feia mesmo, eles vão torcer o nariz. Nem todos são assim. Procure um médico humano,
que existe sim médico humano que se coloca no lugar da paciente, que vê o seu corpo como um todo, o seu bebê como parte disso. Não deixe seu filho ser só mais... Porque eu ouvi isso, tá? Essa é uma frase que eu ouvi, tendo o Heitor. Tira logo porque é só mais um. Meu Deus. Pra eles. Nunca é só mais um. Não é. Não, Pra é uma aquela... vida. Pra mãe não é só mais um. Nem Pra um filho ninguém, é só mais um. né? Se for ver, é uma Entendeu? vida. Mas pra Acho que mãe vira tão... Acho que vira tão mecânico pra eles essa isso. né, Eu acho que vida é e tipo morte. uma blindagem, que eles acabam tendo que pôr isso daí pra não... E aquilo, né? Muita coisa tornou normal. Passar mal é normal, né? Enxaqueca normal. Tudo virou muito normal. E não normalizem a perda de um filho. Não dá pra fazer isso. Não normalizem. E curtam e vivam tudo. É muito porque bom. Até no fim do arco-íris sempre tem um pote de ouro. Sempre lembrar disso, né? É lindo. E o arco-íris sempre aparece depois da tempestade. Depois da tempestade. Né? Depois da chuva, depois daquele tormento, aparece um arco-íris e vem, gente. É real. Trazendo alegria, trazendo cor para as nossas vidas. Ai, que bom. Que lindo. Ouvir que mamãe, bacana. né? Assim, primeiro... a primeira que é chamada e é lembrada e a última que é esquecida, né? Exatamente. E aí a mamãe vai longe. Cresce, vai longe. Nunca acaba, né? A gente vai a vida inteira ficar dependente dela. A minha tá lá do outro lado do mundo. Mamãe, me ajuda. Eu falei, posso te ajudar do que for. Queria ser mãe em tempo integral, eu falo. Né? É bom demais. Gente, quem quiser conversar com a Jaqueline, é @Jaqueline com CK, tá? O Marcão vai colocar embaixo o GC. Jaqueline.corretora.caprem. Isso. A Jaqueline é corretora lá na Caprem. Quem vai vir com a gente também conversar vai ser a Thalita Néspola. A Thalita Néspola, que trabalha lá também com você. E também sigam o Instagram do Vencendo a Pré-Eclâmpsia, que ajudou muito. É o Facebook, né? No Facebook. No Facebook. No Facebook. E sigam, porque é importantíssimo, porque assim... É doutora que ajudou a Jaqueline nesse período de dúvida, de tempestades e de medo e tudo mais, com certeza pode ajudar muitas pessoas. E pessoas que já passaram por isso também, entrem nesse grupo e ajudem outras pessoas, né? Que é muito bacana. Façam o que a Jaqueline está fazendo. Não se assustem se às vezes você ouvir lá na página de alguma das administradoras aquilo que você não quer ouvir, né? Mas elas são bem diretas porque elas não querem que outra pessoa sofra o que a gente passou. Elas já vão direto ao ponto. Direto ao ponto. Sem a vida é assim. mais delongas, assim. Que bom. Obrigada, muito obrigada, Jaque, por você estar aqui com a gente. A sua história. Contando tudo que você passou e ajudando, eu tenho certeza, tantas pessoas que podem estar precisando. Obrigada a vocês. E vocês continuem com a gente todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui no Chega Junto, em todas as plataformas do JC Rio Claro. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. E sigam a gente também, Aline Maga Seron, Mônica Buteri, Jaqueline.corretora.caprem, já faz um jabazinho aqui também. Quem precisar comprar imóveis, pode procurar a Jaqueline, que lá tem de tudo. Então é isso aí, sigam a gente, fiquem com a gente na semana que vem, estaremos aqui com mais uma pessoa tão especial quanto a Jaque. Tchau. Tchau.